E o Dudu, sai ou não sai do Cruzeiro? Fazer o seguinte, vamos começar com essa. Porque negócio de Dudu e Leonardo Jardim, me parece que o amor acabou, hein? O Cruzeiro tá preparando a saída do atacante. Vamos pra Toca da Raposa com a Giovana Pires pra saber como é que vai ser, né? Giovana, o contrato do Dudu é longo, imagino que tem altas multas. Explica pra gente. Boa tarde pra você. Ei, Maurício, muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Até por conta dessa situação toda, o Dudu foi liberado pelo Cruzeiro das atividades. Não participa nos próximos dias dos treinos aqui na Toca da Raposa 2 junto com a equipe, justamente para resolver essa situação. Será que ele fica no Cruzeiro? Será que ele vai ser emprestado para outro clube? Ou será que esse contrato, que vai até dezembro de 2027, vai ser encerrado antes do prazo? A gente vai acompanhar a cena dos próximos capítulos e a expectativa é de que ainda essa semana essa história seja resolvida. Isso porque tem uma reunião prevista entre a diretoria do Cruzeiro e o staff do jogador, justamente para resolver o futuro do Dudu. O Dudu, a gente lembra, chegou nessa temporada no início do ano com status de titular, foi titular do Cruzeiro durante o início da temporada, só que aí nas últimas semanas acabou perdendo essa titularidade com o técnico Leonardo Jardim. Aí teve aquela cena clássica de Dudu no banco de reservas ao lado de Gabigol na partida contra o São Paulo. Na semana passada, diante do Palestino do Chile, ele acabou reclamando de estar na reserva. E aí é mais um jogador do Cruzeiro que está vivendo essa montanha-russa, cheio de altos e baixos no clube. Apoia. Ou critica. Tá na bronca o torcedor do Cruzeiro. Vamos combinar que o ano tá confuso, né, cruzeirense? O vilão de um jogo... Na saída errada, com os pés, não é muito a do Cássio. Vira herói na partida seguinte. Quem chegou para ser ídolo, mal tem saído do banco de reservas. O Cruzeiro subiu para o 4º lugar no Brasileirão. Nem assim consegue ter paz em meio à turbulência pelo afastamento do atacante Dudu. Quando começou o ano, no dia 4 de janeiro, 44 mil torcedores vieram ao Mineirão só para ver a apresentação dos reforços do Cruzeiro. A expectativa era enorme, especialmente pelas chegadas de 2 estrelas. Dudu e Gabigol. O ex-artilheiro do Flamengo era badalado como a principal contratação de um clube brasileiro na janela de transferências. E é o cabuloso, cara! 4 meses depois, Gabi não é nem sombra daquele popstar. Perdeu lugar no time titular. Nos jogos contra São Paulo e Vasco, ele sequer saiu do banco de reservas. O momento do Dudu é ainda pior. Ele teve alguns lampejos com gols e atuações animadoras. Parecia que ia se tornar um líder técnico do time. Mas hoje está afastado por decisão do treinador Leonardo Jardim, com chance de deixar o clube pela porta dos fundos. Outro que vive uma temporada de altos e baixos é o goleiro Cássio. As críticas voltaram após falhas contra Bragantino e Palestino. Mas no jogo contra o Vasco, o goleiro se redimiu. Fechou o gol e garantiu a vitória. Quando acabou a partida, não segurou as lágrimas. Acho que a gente é ser humano, a gente erra, a gente acerta, mas não é por falta que a gente quer. Quando você é hostilizado pela sua própria torcida, tu sente mais. Mas acho que o choro é válido porque o cara precisa desabafar também. A recuperação do Cássio é um exemplo no Cruzeiro. O desejo do torcedor é ver as outras estrelas darem a volta por cima e que o time seja confiável. Faz parte, né? Eu acho que tudo é um aprendizado, tudo é um crescimento. A gente não tá aqui pra se vitimizar de maneira nenhuma. Eu acho que quando tem críticas, eu sou um cara que, quantas críticas eu recebi e evoluí como pessoa, como atleta e coisa, então que a gente possa se ajudar e evoluir sempre. Vamos para Belo Horizonte. Eu ia fazer uma piada, mas poderia pegar mal. Eu ia falar, Dudu FDP, foi dar problema. Lá no Cruzeiro, né, Nath? Conta pra gente. Bom dia, Mário. Bom dia, fã de esportes. Pois é, o Dudu, ele veio realmente dar problema e a situação não tá muito boa pro lado do atacante aqui em Belo Horizonte. Ele foi dispensado dos treinos dessa semana, a assessoria confirmou
essa informação. Eu conversei com a assessoria do Dudu também, a assessoria do Dudu também confirmou, falou inclusive que ele já estava sabendo, que até ontem a informação era de que ele estava disponível, mas ele foi liberado, ele já tinha sido informado, não treina essa semana. O staff do Dudu vai ter reuniões com a diretoria do Cruzeiro para ver como que vai resolver essa situação, mas está tudo se encaminhando para uma rescisão. Eu até perguntei para o staff dele se tinha possibilidade de negociação, porque na internet surgiram, vai para o Botafogo, vai para o Grêmio, vai mudar de time, mas o staff falou que o provável caminho para o Dudu é realmente a rescisão, que ele deve deixar, sim, o elenco do Cruzeiro. A gente tem que lembrar que a situação do Dudu com essa diretoria, ela não foi pacífica desde o começo, né? O Dudu, ele foi anunciado no meio do ano passado, desistiu da negociação depois de ter sido anunciado. O Palmeiras confirmou a negociação, o Cruzeiro confirmou, o Dudu desistiu de última hora. Agora, no fim do ano passado, ele voltou a negociar. Esse ano começou no Cruzeiro, fez 17 jogos com apenas 2 gols marcados e nenhuma assistência. Teve o desempenho bastante criticado, foi colocado no banco a partir do jogo contra o São Paulo, quando o Cruzeiro empatou fora de casa por 0-0. No jogo contra o Palestino, ele jogou, deu uma declaração criticando a escolha do técnico Leonardo Jardim por colocar ele no banco. Mas o Léo Jardim até falou no último jogo que a decisão pelo afastamento do Dudu, que foi cortado do jogo contra o Vasco, não foi pela declaração, mas por situações internas, e que todos os envolvidos sabiam os motivos, que a diretoria sabia, que ele e o staff dele sabiam, que o Dudu e o staff dele também sabiam. Essas reuniões vão acontecer hoje, devem continuar acontecendo durante a semana, porque a gente tem que lembrar que o Dudu foi um jogador caro e o staff do jogador já deu o recado. O Dudu pode até ser demitido, ele pode ser até dispensado do elenco do Cruzeiro, mas aí o Cruzeiro tem que pagar uma multa que é bem alta, Mari. O Dudu, tudo bem, não contem comigo, mas me paguem o que foi prometido no contrato. Aí faz parte do jogo do negócio. A Nath trouxe informações importantes também desses bastidores. Era de todo o roteiro que eu imaginava desse Cruzeiro com essas estrelas, não estava na minha conta o Dudu sair no meio do ano, Breler. Não sei se a gente poderia falar sobre dar certo, dar errado, mas assim eu não estava imaginando, não, tão cedo. Não, nem no meio do ano, né, Mari? Com 4 meses, Isso. Já deu ruim, o ambiente azedou pro Dudu, não jogou o que se esperava, e até porque no Palmeiras, depois que voltou de lesão, o Dudu teve menos espaço, não foi o jogador decisivo como o torcedor do Palmeiras se acostumou a ver. Então no Cruzeiro já era esperada uma dificuldade de adaptação e do Dudu voltando a jogar em alto nível novamente. Então não teve tempo nem para que isso acontecesse por questões extra-campo. E aí vai muito do comportamento do Dudu também. A responsabilidade é 5% do Dudu? Não, tem a responsabilidade do clube pela maneira como amarrou o contrato do Dudu, bloqueando uma parte considerável da folha salarial do investimento em futebol em poucos jogadores, como Dudu e Gabigol. Isso daí já é muito questionável, mas do atleta também, que não honrou todo o investimento e esforço que o Cruzeiro fez para contratá-lo, acreditando que jogaria como titular e teria espaço só com o nome. E hoje o futebol já não admite mais isso. Leonardo Jardim fez bem em mostrar quem manda no Cruzeiro. É a comissão técnica que agora é respaldada pela diretoria. Tem como a gente começar a conversar sobre o Dudu em algum outro time do Brasil? Como que sai a imagem do Dudu se confirmar da saída dele do Cruzeiro? Ruim novamente. Saiu a imagem ruim na época do Palmeiras, da forma que ele sai, né? Também não sendo mais tão utilizado. E a gente aqui falava sobre uma possível retomada dele no Cruzeiro, que não aconteceu. Acho que o Dudu tem que fazer uma autocrítica, Mari, em relação à forma que ele joga e jogou durante boa parte da carreira. Dudu sempre foi um ponto esquerdo, aquele cara que ia para cima, tinha facilidade no drible, mas tinha explosão e tinha o arranque. Ele teve uma lesão grave e aconteceu dele não conseguir responder o que ele fazia antigamente. Acho que o Dudu, atualmente, ali, ele junto com o seu staff, tinha que tentar centralizar um pouco mais, tinha que tentar chegar um pouco mais perto da área. Porque jogar aberto, sem toda essa velocidade que ele já teve antigamente, eu acho que vai ficar complicado dele desempenhar o que ele tinha nos momentos anteriores. Já está um cara mais experiente, já é uma recuperação um pouco mais difícil após um jogo de 90 minutos, todos os jogadores falam a mesma coisa. Então acho que ele podia repensar a posição dele dentro do campo, ou um pouco mais centralizado como armador, ou um pouco mais ali como segundo atacante ao lado de um centroavante. E aí ele vai para um Cruzeiro que é um Cruzeiro turbulento, um Cruzeiro
que até agora não encontrou o seu caminho, tem dificuldades, e todo mundo que está ali, enquanto o time não se ajusta, sofre. Mas acho que... é bom lembrar que quando estava com ele de titular, não andava. Mas também não está andando tanto assim. Ganhou do Vasco. Acho que a grande atuação é contra o Bahia. Essa vitória contra o Vasco foi uma vitória... Ok, foi lá, fez um gol, mas o Vasco teve oportunidades de fazer mais gols, inclusive, do que o Cruzeiro. Teve um primeiro tempo bem melhor. Bem, mas o fato é que ele está fora muito pelo comportamento dele. Então é preciso que o Dudu entenda o comportamento dele para poder jogar em qualquer clube. Se ele não entender que ele hoje é um jogador que precisa se adaptar ao ambiente e não fazer com que o ambiente se adapte a ele, ele não vai jogar. Agora, tecnicamente, dentro de campo, ele tem futebol para jogar. Faz a lista dos times do futebol brasileiro. Mas tem que ele vai jogar mais, em quase gente? todos. Sendo titular ou sendo um reserva importante. É isso. Eu acho que nesse atual estágio da vida, ele tem futebol para contribuir. Não para ser estrela maior. Depende do clube. Titular indiscutível do Palmeiras, jogador decisivo. Jogando estrela, muito. Jogando com o Abel, muito. importante, resolvendo muita coisa. Depois da lesão, ele teve dificuldades. Aí teve toda essa questão da Leila, queria que ele saísse e tal. Então, é só você olhar para um Dudu de 2 anos atrás. Ele estava fazendo isso. Basta ele querer fazer isso. E entender que, para onde ele for, repito, ele precisa se adaptar ao clube e não o clube a ele. E até, acho que também esse episódio, a gente fala muito do que isso pode impactar para o Dudu no próximo clube. Mas acho que também o Cruzeiro tem muito a aprender com esse episódio. Até pelas contratações de badalação e tudo mais, acho que também tem isso em vista... também se colocar, focar no coletivo, pensar, sabe, de uma forma... Tanto que a gente está falando agora da base do time, são os jogadores, algumas boas contratações, Christian, por exemplo, que inclusive fez gol no último jogo, Wanderson, jogadores acho que são muito importantes, mas sem badalação. Então também acho que também pode ser, de certa forma, um aprendizado para o próprio Cruzeiro, já que passou a contar com um investimento muito forte desde a chegada do Pedrinho. Só para finalizar, você citou o Fortaleza. Óbvio que o Dudu poderia jogar no Fortaleza. Mas no Fortaleza também, o Vojvoda, ele troca o time direto, ele coloca jogadores considerados titulares importantes para o time no banco de reservas. Verdade. Até porque o calendário exige isso. Então. O calendário exige que ele vá trocando, é muito jogo. E todo mundo joga. Por outro lado, todo mundo joga. E por outro lado, todo mundo fica no banco de vez em quando. Claro. Normal. Normal. Futebol da vida. Torcida cruzeirense, parece que os dias do Dudu no Cruzeiro estão se encerrando, né? Assim, Cruzeiro tem que ver qual tipo de medalhão a diretoria contratou, né? Eu não contrataria esses caras, eu acho que o Cruzeiro teria que ir atrás de jogadores que querem ganhar títulos, sabe? Como jogadores compromissados. E Dudu e Gabigol, a gente sabe que o Gabigol foi problema no Flamengo, o Dudu foi problema no Palmeiras, e agora ambos jogadores estão assim, mostrando que não tem condições de vestir a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que emprestar tanto o Gabigol, tanto o Dudu, sabe? Tem que emprestar, essa que é a verdade. Essa que é a verdade. O Cruzeiro tem que ir atrás de jogadores que querem ganhar títulos com a camisa do Cruzeiro. Esse é meu ponto de vista. O Cruzeiro não pode ficar referente a esses atletas que já estão, sabe, de barriga cheia, sabe, dentro de campo, né? Assim, quando sai, quando fica como do banco de reservas, sempre fala uma letrinha para um e para outro. Então, assim, isso não acaba pegando bem. E o Leonardo Jardim decidiu afastar, né, o jogador. E eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre essa atitude do técnico português? Foi a melhor coisa, né? Foi assim, melhor foi a melhor escolha, né, do técnico português. Vocês acham que realmente o Dudu tem que ficar afastado do Cruzeiro? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, amigas e amigos. Vamos já ajudar o canal a bater a meta de 50 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.